Hoje a gente vai mergulhar fundo no mundo da segurança de processos industriais. Vamos explorar como sistemas supercomplexos que parecem à prova de falhas podem dar muito errado e, o mais importante, o que a gente aprende com essas tragédias. E a nossa história começa no meio do oceano, com um mistério bem moderno, a bordo de uma embarcação gigante e cheia de tecnologia. Para a gente ter uma ideia do que estamos falando, isso aqui é basicamente uma fábrica flutuante. Uma verdadeira maravilha da engenharia moderna, sabe? Projetada para operar em condições extremas, muito longe da costa. E aí fica a pergunta que vai guiar toda a nossa análise. Com tanta tecnologia, com tanto investimento, o que foi que deu tão errado para um incêndio dessa proporção acontecer? Para entender o que houve na P-48, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Porque, na indústria, muitas das regras de segurança que existem hoje foram infelizmente escritas depois de grandes desastres. Pode parecer meio pesado dizer isso, mas o progresso na segurança muitas vezes é reativo. Ele nasce da análise detalhada do que deu tragicamente errado. São as lições mais difíceis que acabam forçando as maiores mudanças. E um ótimo ponto de partida para essa história é o desastre de Flixbus. Esse foi um evento que, lá em 74, abriu os olhos do mundo para uma vulnerabilidade gigantesca nas operações industriais. E a causa de tudo está bem aqui nesse diagrama. Acredite se quiser, uma modificação temporária, que foi basicamente desenhada com giz no chão da oficina, foi instalada sem nenhuma revisão de engenharia apropriada. E essa gambiarra acabou criando uma falha fatal em todo o sistema. E daqui a gente tira a primeira grande lição. Foi aqui que nasceu o conceito de gerenciamento de mudanças. Um processo formal, bem amarrado, para qualquer alteração num sistema, por menor ou mais temporária que ela pareça ser. Agora, avançando um pouco no tempo, a gente chega em outro desastre que mudou as regras do jogo. A Piper Alpha. Esse caso revelou outros tipos de falhas, que não eram só de engenharia, mas que foram igualmente fatais. O que aconteceu aqui foi quase uma cascata de erros. Não foi uma falha mecânica isolada, mas sim uma quebra total na comunicação. Uma válvula importantíssima foi retirada para manutenção, mas essa informação não chegou para o turno seguinte. Quando precisaram ligar a bomba que estava conectada a essa válvula, o resultado foi um vazamento de gás gigantesco. A lição da Piper Alpha é muito clara. Os sistemas humanos, como a passagem de turno, as permissões de trabalho, tudo isso é uma barreira de segurança tão importante quanto o próprio equipamento. Então, com todas essas lições dolorosas aprendidas em Flixbus, na Piper Alpha e em outros acidentes, a indústria começou a montar uma estrutura, um verdadeiro plano mestre para tentar prevenir que essas coisas se repetissem. E essa estrutura é o que hoje a gente conhece como Segurança de Processos Baseada em Risco, ou RBPS. A ideia aqui é ter uma abordagem proativa, sistemática, sabe? Em vez de só reagir aos acidentes, o objetivo é criar barreiras para evitar que eles aconteçam. E o RBPS se apoia em 4 pilares principais. O primeiro é o comprometimento de todo mundo com a segurança. O segundo é entender muito bem os perigos e os riscos envolvidos. O terceiro é gerenciar esses riscos de forma ativa. E o quarto, claro, é aprender com a experiência. Juntos, esses pilares formam uma defesa bem robusta contra falhas graves. Ok, agora que a gente já tem esse plano, esse manual de segurança em mente, podemos finalmente voltar para o incêndio na P-48 e analisar ponto a ponto onde foi que o sistema quebrou. E a primeira falha que a gente encontra tem tudo a ver com aquela lição de Flixbus. Foi um erro no pilar de gerenciamento de risco, mais especificamente no gerenciamento de mudanças. Já existia um estudo que identificava um risco e recomendava uma ação, mas, em vez de seguir a recomendação, optaram por uma solução alternativa, sem a devida análise. E a prova está aqui, este documento. Um estudo técnico chamado RASOP recomendava formalmente avaliar a remoção de um trecho de tubulação para diminuir um risco. Essa recomendação foi simplesmente ignorada e uma manobra operacional não prevista foi feita no lugar, ou seja, todo o processo de segurança foi deixado de lado. A segunda falha também está dentro daquele pilar de gerenciamento de risco, mas agora no elemento que a gente chama de integridade de ativos. Basicamente, uma modificação mal feita num suporte da tubulação criou um ponto cego, um lugar onde a corrosão começou a agir sem que ninguém visse até que a tubulação se rompeu. E esse registro de inspeção aqui mostra bem o tamanho do problema. As condições de inspeção eram difíceis, e a falha no sistema de manutenção permitiu que esse problema grave passasse despercebido por anos a fio. E chegamos na terceira falha crítica, que foi a falta de disciplina operacional. Um alarme super importante soou, indicando que um tanque estava prestes a transbordar.
mas a equipe não seguiu o procedimento que estava escrito, que estava documentado, e isso causou um derramamento de líquido inflamável que alimentou ainda mais o incêndio. E não é que não existia um plano. Ele existia. Tá aqui, preto no branco, a página de um manual de operação que dizia exatamente o que fazer naquela situação. O conhecimento estava lá, documentado. Mas na hora H, ele não foi aplicado. Juntando todas as peças, fica muito claro que o incidente na P-48 não foi um erro único, uma falha isolada. Foi uma falha sistêmica. Várias barreiras de segurança que foram criadas exatamente para prevenir esse tipo de evento falharam uma atrás da outra. Tem uma frase do Trevor Kletz, que foi um pioneiro da segurança de processos, que resume isso perfeitamente. Acidentes não são causados pelo acaso, eles são causados. Se são causados, podem ser evitados. A mensagem central é essa. Essas falhas catastróficas podem ser evitadas, mas isso exige um compromisso total e contínuo com a segurança. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Quais são os riscos que estão escondidos nos sistemas complexos que a gente usa todos os dias? Quais são essas barreiras de segurança invisíveis que nos protegem e o que acontece quando elas, uma a uma, começam a falhar?